Após 4 anos seguidos de crescimento, né, o faturamento em dólar com as exportações do agro pode registrar uma queda em 2024, de acordo com o CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Para entender melhor essa estimativa, eu converso agora com uma pesquisadora da instituição, a Andréia Adami. Tudo bem, Andréia? Prazer tê-la aqui, boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Uma boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar falando com vocês. Pois é, a gente tem um dado aqui, né, que de janeiro a setembro, a receita com as vendas externas do agro soma quase 126 bilhões de dólares, sendo 1% inferior ao mesmo período do ano passado, né, ano anterior. Como é que a taxa de câmbio afetou, se é que afetou o faturamento com as exportações, né? Porque a gente tem uma taxa de câmbio realmente muito favorável à receita, né? Qual é o cenário que você pode nos passar? Não, sim, se a gente for pensar em termos do câmbio, o câmbio ajudou positivamente, né? A gente teve uma queda, essa queda aí de quase 1% em termos de faturamento em dólar. Mas quando a gente transforma em reais, houve o crescimento de 3,5%, porque na média dos 9 meses, né? Eu fiz na média dos 9 meses, o real desvalorizou em torno de 4,3% em relação ao dólar. Quer dizer que Quando o real desvaloriza, quer dizer o quê? Que a taxa de câmbio aumenta, né? Que é o que a gente tem visto nos últimos anos. O real fica mais fraco, a gente diz. Por quê? Você precisa de mais reais para comprar aquele dólar. No caso dos exportadores, como eles recebem em dólar e depois trocam por reais para, né, para pagar aqui seus fornecedores no Brasil, então para eles é bom, porque desse dólar que ele recebe, quando ele vai fazer a troca da moeda, ele vai pegar mais reais nessa troca. Quer dizer, traduzindo, né? Se a gente não tivesse um câmbio, um dólar tão valorizado, certamente a receita teria caído mais do que 1%. Seria isso, né? Não, porque 1% foi a receita em dólar. A receita em reais, Cairia que mais. daí sim eu transformo em dólar para reais, incluindo a variação cambial, foi positiva em 3,5%. Ah, perfeito. Bom, vou falar um pouco sobre volume, né? A gente teve aí alguns itens que tivemos aumento no volume das exportações. Quais são os destaques aí que você poderia nos dizer? Esse ano, os destaques são o algodão, né, que teve uma taxa muito grande aí de aumento em relação ao mesmo período do ano passado, né? Quando a gente olha em 9 meses, em 10 meses também até outubro, mantém esse mesmo ritmo. Algodão, café, tem sido um ano excepcional para o café, né? Os preços também aumentaram muito no mercado internacional. Açúcar e a carne bovina, principalmente em natura, né, que tiveram assim taxas de crescimento maiores. Dá para destacar algum fator negativo? O Giovanni estava falando da questão do milho, né? Mas aí eu acho que é uma coisa que está mais relacionada à demanda, à oferta, né? Então, o que está segurando, né? Se o algodão está crescendo, o café está crescendo e açúcar está crescendo, o que está segurando a gente de crescer em relação ao que a gente teve de resultado ano passado? Justamente os grãos, a soja e o milho. Aí o milho, por todos esses fatores, né, que a gente acabou vendo aqui na explicação, então você teve uma safra um pouco menor e, além disso, outros usos, né? Para esse milho, biodiesel que está usando mais. A gente também cresceu a utilização na alimentação animal, né? A gente aumentou a produção também, exportação de aves, suínos, mais confinamento bovino, então soja, os grãos acabaram tendo maior uso doméstico, e além disso a gente teve uma safra menor. E a soja, que é o carro-chefe, né? O nosso carro-chefe representando aí quase 40%, né, desse valor gerado, desses 126 bilhões, quase 40% é o complexo da soja, né? Principalmente a soja em grão, mas o complexo também considera o óleo e o farelo. Então, com uma safra menor e maior uso doméstico, a gente teve uma redução.
Além disso, são produtos que ainda vinham com queda de preço. Se a gente for olhar até setembro, o volume ainda de soja ele está estável, cresceu 1% acima do que foi o ano passado. Certo. Mas ainda a gente tem um movimento na média do período, quando eu calculo esse preço médio, de uma queda aí em torno de 18%, se eu não me engano, que são tantos números que eu. De qualquer forma, eu te agradeço. Eu conversei aqui com a Andréia Adami, pesquisadora do CPEA. Obrigado, viu, Andréia? Uma boa tarde e até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade e vamos continuar acompanhando o agro aí, torcendo para que a gente venha sempre atingindo novos recordes, né? Que os produtores produzam mais e tenha mais disponibilidade de produtos, tanto para o mercado doméstico quanto o internacional. Perfeito. Obrigado, Andréia.